Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui em mais uma aula com os senhores. Nesse caso aqui a gente vai falar sobre o Código Penal. Na verdade é direito penal, só que no seu edital ele especificou quais artigos? Isso, ele especificou dos artigos 21 até o 40 dentro do Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 40. Olha, então vamos estudar aqui de forma bem incisiva para o seu concurso, tá, meu querido? Nós vamos então focar nas matérias, nas questões do IBFC, justamente para o seu concurso. Então, meu querido, vem cá que a gente vai passar nesse concurso, tá? Se cair alguma coisa, vai ser algo mais decoreba, mas a gente vai ter aqui alguns aspectos um pouco doutrinários para que você entenda melhor, tá? Pessoal, dentro desses artigos, a gente vai encontrar aqui uma parte da teoria do crime, vamos encontrar também uma parte da punibilidade, né, que fala sobre as penas, na verdade a pena privativa de liberdade, e teremos ali também sobre o concurso de pessoas, regras específicas sobre o concurso de pessoas. Bem provável que caia uma questão, e se cair duas, aí pode ser que seja teoria do crime e das penas, ou teoria do crime e concurso de pessoas, beleza aqui? Vamos lá então iniciar, já coloque aí no seu caderno, tópico de número 1, teoria geral do crime. Teoria geral do crime, olha, a gente sabe que o crime ele pode ser conceituado em vários aspectos, mas nós já vamos aqui para o do seu edital, que é o conceito o quê? Analítico de crime. Então nós vamos analisar aqui o conceito analítico. O conceito é analítico por quê? Porque nós vamos fazer uma análise do conceito. Para a gente falar em conceito analítico, nós então temos que analisar o quê? Os elementos que integram o crime. E já anotem no seu caderno, antes mesmo de criar essa chave, já anotem então aí que o crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. O crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Isso para a doutrina majoritária. Então, para a doutrina majoritária, o crime tem o quê? 3 elementos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Beleza? Pessoal, então vem cá. Vamos visualizar aqui que o fato típico é o primeiro elemento do crime. Mas o fato típico não está no seu edital. Então, nós vamos só visualizar aqui que o fato típico ele é um fato, um acontecimento que adequa a um tipo penal. É uma conduta prevista na lei como crime. Beleza aqui? Agora eu pergunto, o que consta do seu edital? Os 2 últimos elementos do crime. Quais são? A ilicitude e a culpabilidade. Beleza aqui? Então já anotem no seu caderno, pessoal. Próximo tópico, né? As causas de exclusão da ilicitude. Beleza? Então a gente vai analisar aqui a ilicitude e as causas de exclusão. E antes mesmo de você conceituar alguma coisa, vamos analisar aqui, olha. A ilicitude é uma contrariedade do fato com a lei ou com o direito. Como assim, professor? Olha, o prefixo i, né, significa o quê? Não. Não contrário. Contrário ao quê? Contrário à licitude. Licitude vem de lei. Então, o que seria algo ilícito ou ilicitude? É a contrariedade com a lei. E antijuridicidade? Antijuridicidade também vem do latim, né? Anti, contrário, contrário, juridicidade. Juridicidade vem do latim ius ou iuris, que significa o quê? Direito. Então, o que seria juridicidade? Contrariedade com o direito. Antijuridicidade, contrariedade com o direito. Beleza aqui, pessoal? Olha, são tidas aqui como sinônimos para a gente, tá? É o segundo elemento do crime e para que haja crime, então, tem que ter a ilicitude. E se eu excluir a ilicitude, aí eu falo que não houve o quê? Crime. E é isso que a gente vai ver aqui agora, ó. As causas de exclusão da ilicitude, previstas no artigo 23, são 4, né? A gente vai analisar cada uma delas aqui. E olha, pessoal, o artigo 23, o que ele nos diz? Que não há crime. Meu querido, ele está dizendo que não há crime se o agente praticar fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, olha, não há crime, ele já está afirmando que se eu excluir, então, a ilicitude, o crime deixa de existir, beleza? Quais são elas? Nós temos então aqui o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Bem, pessoal, mas para que exista o crime, para a doutrina tripartida, eu preciso também do quê? Da culpabilidade.
culpabilidade, que é um juízo de reprovação social que recai sobre o agente que pratica o fato típico e ilícito. E olha, para que exista a culpabilidade, eu preciso de 3 elementos. Quais são? O in, o po e o ex. In, po, ex, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, e para excluir algum desses elementos aqui, que eu já excluo também a culpabilidade e o agente não será punido, nós temos aqui algumas causas. As causas que excluem o in são as causas de inimputabilidade. O prefixo in significa o quê? Não imputabilidade. E elas estão arroladas nos artigos 26 até o 28 do Código Penal. Quais são elas? Nós vamos visualizar aqui, ó, a doença mental, a menoridade penal e a embriaguez completa e involuntária. Então, essas são as causas que excluem a imputabilidade. Então, exclui a culpabilidade. Nós temos aqui também um PO, que é a potencial consciência da ilicitude. E quais são as causas que excluem o PO aqui? É o erro de proibição. O erro de proibição que está previsto no artigo 21. O artigo 21, que inclusive é o primeiro artigo lá que consta do seu edital, tá? E o ex é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. E se eu excluir o ex, não vai falar em culpabilidade, então a gente não será o quê? Punido. Nesse caso, pessoal, nós temos 2 causas legais do Código Penal, que estão ambas no artigo quê? 22, que são a coação moral irresistível, ele chama lá de coação irresistível, e a obediência hierárquica, que está no artigo quê? 22, beleza? Então, olha, houve o crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade, nasce para o Estado o direito de punir. O direito de punir que se apresenta por meio da punibilidade. A punibilidade, então, é a possibilidade de aplicação de pena, exercendo, então, o seu direito de punir. Ou seja, exercendo o ius puniendi. Exercendo, então, o ius puniendi. Pessoal, então a punibilidade não é parte integrante do crime, é uma consequência do crime. Houve o crime, então, fato típico ilícito e culpável, nasce para o Estado o direito de punir. Pessoal, nesse caso, então, o Estado vai se utilizar de quais penas para ele punir? Ele pode utilizar pena privativa de liberdade, restritivo de direitos e multa. Só que no seu programa só consta as penas privativas de liberdade. Ou seja, só vai do artigo 21 até o 40. E do artigo 32 ao 40 ele vai falar do quê? Da pena privativa de liberdade. Beleza? Pessoal, além da teoria do crime e da punibilidade aqui, que consta do seu edital, nós teremos as regras falando sobre o quê? O concurso de pessoas, que vai do artigo 29 até o artigo 30, né? 31. Então, notem que só nessa estrutura aqui a gente já viu o artigo 21, que é o primeiro, o 22, coação moral resistível e obediência hierárquica, o 23, que são as causas de exclusão da ilicitude, ele arrola todas aqui, o 24, que conceitua o estado de necessidade, o 25, conceitua a legítima defesa, o 26, que fala das causas de inimputabilidade, o 27, menoridade penal, e o 28, embriaguez completa e involuntária. O 29 é concurso de pessoas, o 30 fala das circunstâncias incomunicáveis e o 31 fala da participação, da punição na participação, ou seja, concurso de pessoas. Do 32 ao 40, ele vai falar do quê? Das penas e da pena privativa de liberdade, beleza? Pessoal, então notem que não é quase nada que vai cair no seu programa, então a gente vai exaurir tudo isso. E vamos analisar então aqui agora, dentro da teoria do delito, a gente vai analisar as causas de exclusão da ilicitude. E a primeira delas é o estado de necessidade. Olha aqui, ó, o artigo 23 fala, não há crime se o agente pratica fato em estado de necessidade, previsto no artigo quê? 24. É esse que a gente vai ver aqui agora, artigo 24 do Código Penal. Ele fala assim, ó, considera-se em estado de necessidade, de novo, considera-se em estado de necessidade. Quem? Em situação de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, para salvar direito próprio alheio, que nas circunstâncias não era razoável exigir o sacrifício do bem. E quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Agora eu pergunto, pessoal, e se era razoável exigir o sacrifício do seu bem? O juiz pode reduzir a pena de 1 a 2 terços. Vamos ver aqui, pessoal? Então, vamos começar aqui a análise dos requisitos, né? Você entendeu o que eu falei? Não, né? Então, vamos por partes. Olha, para que exista o estado de necessidade, então, nós temos que visualizar aqui, estado de necessidade, nós temos que visualizar alguns requisitos. Primeiro, o Código fala que o indivíduo ele vai estar numa situação de perigo atual. Perigo atual. Olha, o perigo atual é aquele que está acontecendo, não prestes a acontecer.
Lembrando que a doutrina, ela fala que seria possível o estado de necessidade em situação de perigo que iminente. Mas olha aqui, pessoal, a lei fala em perigo atual. O perigo tem que estar o quê? Acontecendo. Exemplo, começou a pegar fogo no presídio, fogo para todo lado. Você pode matar alguma pessoa para se salvar? Pode ou não pode? Pode, porque o perigo é o quê? Atual. Agora, começou a pegar fogo na ala do lado. Nesse caso, se você dá para sair de forma ordeira, você não pode sair matando as pessoas, né? Machucando as pessoas para se salvar, porque o perigo é o quê? Iminente. Entendeu o que, pessoal? Perigo atual é aquele em que o perigo já está acontecendo. Exemplo, o navio bateu, ele vai afundar. Perigo atual é iminente. Perigo é iminente. Agora, o navio afundou. Ficamos eu e mais outra pessoa com uma pranchinha que só sustenta um dos dois. Nesse caso, pessoal, o perigo atual ou iminente? Atual, tá? Então, eu vou alegar estado de necessidade em situação de perigo atual. O perigo está acontecendo, beleza? Segundo requisito, o perigo tem que ser involuntário. Anota então aí, tópico 2, perigo involuntário. E já anota aí, perigo involuntário. Pronto? Então, vamos lá. Anota aí. Perigo involuntário, o agente não pode ter provocado a situação de perigo, o agente não pode ter provocado a situação de perigo voluntariamente. O agente não pode ter provocado a situação de perigo voluntariamente. Não pode ter provocado a situação de perigo voluntariamente. Exemplo aqui, pessoal. Suponhamos que estamos num clube, aí eu empurro alguém na piscina. Aí, esse alguém que caiu na piscina, ele está se afogando. Eu, ao empurrá-lo na piscina, eu criei o risco aqui da ocorrência do resultado, eventual afogamento? Sim, eu criei. Se eu criei o risco voluntariamente, eu posso pular na piscina e depois alegar estado de necessidade? Não. Então, nesse caso aqui, pessoal, não posso alegar estado de necessidade porque eu criei o perigo que voluntariamente, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Estou pilotando a lancha, aí eu faço uma manobra arriscada. A lancha capota, todo mundo cai na água. Pergunta, pessoal. Agora só sobrou alguns botes salva-vidas e não deu para todo mundo. Eu posso ficar com o bote e alegar estado de necessidade? Não. Por quê, pessoal? Porque nesse caso eu provoquei o perigo voluntariamente. Beleza? Terceiro requisito aí no seu caderno: perigo inevitável. Perigo inevitável. Perigo inevitável. Pessoal, não pode ter outro caminho para o agente, no caso concreto, se não provocar a situação de perigo. Então, olha, não pode ter outro caminho para o agente, no caso concreto, se não provocar a situação de perigo. Exemplo aqui, pessoal. Suponhamos que eu estou pilotando aqui minha lancha, e aí eu passo por uma caverna estreita e tal, e aí eu bato em uma pedra lá e a lancha afunda. Nesse caso, pessoal, a lancha afundou, eu provoquei o perigo voluntariamente e olha, tinha outros caminhos para mim. Eu provoquei o perigo voluntariamente e nesse caso era evitável ou inevitável? Muito bem, era evitável, porque eu podia ter passado por outro caminho. E se era evitável, eu posso alegar estado de necessidade? Não. Por quê? O perigo tem que ser inevitável. Agora, exemplo 2. Suponhamos que nós temos lá essa mesma caverna estreita e tal, e eu tenho que passar por ela para sair do outro lado. E vem um tsunami atrás, e não tem outro caminho. Nesse caso, eu provoquei o perigo voluntariamente? Sim, o perigo foi provocado voluntariamente. Mas olha aqui, pessoal, preste atenção. Era evitável ou inevitável? Inevitável. Então, se a lancha capotar, eu posso alegar essa necessidade? Posso sim, porque apesar de ter provocado o perigo voluntariamente, ele era o quê? Inevitável. Anota então no seu caderninho. Não pode ter outro caminho para o agente no caso concreto, não pode ter outro caminho para o agente no caso concreto, se não provocar a situação de perigo. Se não provocar a situação de perigo. Não pode ter outro caminho para o agente no caso concreto, se não provocar a situação de perigo. Beleza? Então, nesse caso ele é voluntário, mas é o quê? Inevitável. Pronto, posso alegar estado de necessidade. Agora eu pergunto, pessoal, questão muito recorrente em prova. Eu só posso alegar estado de necessidade para salvar a minha vida, o meu direito, ou posso também alegar estado de necessidade para salvar direito de terceiros? Muito bem. Olha, próximo tópico então do seu caderno, próximo requisito. Eu posso alegar essa necessidade para salvar direito próprio ou também o quê? Direito alheio. Direito próprio ou direito alheio. Meu querido, se eu salvo direito próprio, estado de necessidade próprio. Se eu salvo direito alheio, estado de necessidade de terceiros. Exemplo aqui, pessoal. Tá pegando fogo, né? Lá no presídio. E aí eu posso quebrar a grade para me salvar a minha vida? Sim, nesse caso, pessoal,
eu estou salvando a minha vida, estado de necessidade o quê? Próprio. Agora, exemplo 2. Eu posso, vejo que alguém está dentro de uma sala, dentro lá do presídio, e aí, pessoal, está pegando fogo, eu posso quebrar a porta, a grade, para salvar uma pessoa que está lá dentro. Sim, nesse caso, pessoal, eu quebrei a grade, pratiquei um dano, né? Para salvar direito o quê? Alheio, estado de necessidade de terceiros, beleza? E olha, pessoal, próximo requisito aí é um dos requisitos mais importantes aqui, que é a razoabilidade do dano. Razoabilidade do dano. Anotando os cadernos aí, tópico de número 5, razoabilidade do dano. Razoabilidade do dano. E olha, pessoal, nesse caso eu tenho que fazer um juízo de razão humana, uma ponderação. Eu tenho que ponderar os bens sacrificado e protegido. Proporcionalidade. Exemplo aqui, pessoal. Por que juízo de razão humana? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está dentro de uma sala aqui. Aí está pegando fogo aqui dentro. Eu posso quebrar a porta para salvar alguém que está aqui dentro? Posso ou não posso? Posso sim. Nesse caso, eu quebrei uma porta para salvar alguém. Agora, exemplo 2. Eu posso matar alguém para salvar uma cadeira que está aqui dentro? Muito bem. Meu querido, você viu que é muito fácil você visualizar aí. A gente ponderou. No primeiro exemplo, eu poderia alegar essa necessidade. No segundo exemplo, eu não poderia mais. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que colocar na balança os bens sacrificado e protegido. Então, já anotem no seu caderno. Observação. Somente será estado de necessidade. Somente será estado de necessidade. Somente será estado de necessidade. Se o bem sacrificado for igual ou inferior ao bem protegido. Se o bem sacrificado for igual ou inferior ao bem protegido. Se o bem sacrificado for igual ou inferior ao bem protegido. Se o bem sacrificado for igual ou inferior ao bem protegido, tá? Bem sacrificado é igual ou inferior ao bem protegido, beleza? Pessoal, então vamos aos exemplos aqui. Primeiro, eu posso sacrificar uma vida para salvar a minha vida? Posso ou não posso? Posso sim. Exemplo aqui, ó, no Titanic. Quando houve um naufrágio, no barco não cabia o Jack. E aí a Rose deixou o Jack se afundar, se afogar, morrer congelado, para se salvar. Pergunta, pessoal, ela responde aqui por eventual homicídio? Não, por quê? Nesse caso, houve o sacrifício de uma vida para salvar o quê? Uma vida, beleza? Agora, exemplo 2. Eu posso sacrificar um patrimônio para salvar a minha vida? Posso ou não posso? Posso sim. Posso quebrar um carro para salvar a minha vida? Posso quebrar uma porta para salvar a minha vida? Posso sim. Nesse caso, é estado de necessidade, porque o bem sacrificado é inferior ao bem protegido. Agora eu pergunto, se o bem sacrificado for superior ao bem protegido, posso alegar essa necessidade? Não, não posso. Pessoal, exemplo aqui, ó, matar alguém para salvar um patrimônio meu. Posso alegar essa necessidade? Não, não posso. Mas olha, a depender do caso concreto, não estou falando aqui que é generalizado, né? A depender do caso concreto, o juiz pode reduzir a pena, não excluiu nada. Olha, é fato típico, ilícito, culpável, punível, vai receber uma pena, só que ele tem direito a uma redução de pena. E onde está previsto isso? Anote aí, artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal. E anota já aí, se o bem sacrificado for superior ao bem protegido, se o bem sacrificado for superior ao bem protegido, se o bem sacrificado for superior ao bem protegido, o juiz poderá reduzir a pena. O juiz poderá reduzir a pena de 1 a 2 terços. O juiz poderá reduzir a pena de 1 a 2 terços. Beleza? Então, o juiz poderá reduzir a pena aqui, nessa situação, de 1 a 2 terços. Pessoal, muita atenção na hora da sua prova, porque isso pode cair, como não tem nada, né, quase nada no seu programa, pode ser que ele cobre lá a quantidade de redução de pena, que é de 1 a 2 terços, beleza? Pessoal, e o último requisito aqui, anotem no seu caderno, tópico 6, não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Notem que o dever é legal, não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Não ter o dever legal de enfrentar o perigo. Pessoal, então se o indivíduo não tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele pode alegar essa necessidade? Sim. Agora eu pergunto, um bombeiro pode alegar essa necessidade na situação de salvamento? Não, não pode. Por quê? Porque ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. O capitão do navio, ele pode alegar estado de necessidade
Não pode. Por quê? Porque ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. E para alegar, então, o estado de necessidade, ele não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo. Fechou? Pessoal, recapitulando então aí, o estado de necessidade, o agente se encontra numa situação de perigo atual, que não provocou por sua vontade, involuntário, nem podia de outro modo evitar, inevitável, para salvar direito próprio ou alheio, que nas circunstâncias não era razoável exigir o sacrifício do bem. Significa que o bem protegido aqui, pessoal, não era razoável exigir o seu sacrifício, por isso que eu protegi, já que o bem sacrificado é igual ou inferior ao bem protegido. E olha, e se for superior? Pode ser que o juiz reduza a pena de 1 a 2 terços. Por quê? O artigo 24, parágrafo 2º, fala assim, ó, se era razoável exigir o sacrifício do bem, do meu bem, se era razoável exigir o sacrifício do bem, o juiz poderá reduzir a pena de 1 a 2 terços. Beleza? Bem, pessoal, agora a gente vai para a legítima defesa. Já anote aí no seu caderno. Letra B, legítima defesa. Legítima defesa está no artigo 25. Agora, vem cá. O artigo 23 fala assim, ó, não há crime. Só a gente pratica o fato em legítima defesa. Legítima defesa que está onde? No artigo 25 do Código Penal. Então, olha, é no artigo 25 que nós vamos encontrar os requisitos da legítima defesa. Muito afeto às suas atividades. Então, você tem que saber aqui que a legítima defesa tem alguns requisitos básicos. Vamos lá? Primeiro, é uma situação de injusta agressão. Então, olha, eu tenho que me encontrar numa situação de injusta agressão. Por quê, pessoal? O artigo 25 fala assim, ó, considera-se em legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, se utilizando os meios necessários de forma moderada para salvar direito próprio ou alheio. Salvar direito próprio ou alheio. Olha aqui, pessoal. Então, o primeiro requisito, o requisito básico, essencial, diferenciador da legítima defesa e o estado de necessidade é que aqui é perigo e aqui é o quê? Agressão. E o que é uma agressão? Anote aí, agressão é um desforço físico, praticado por ser humano. É um desforço físico praticado por ser humano. Pessoal, então significa que um ataque de um animal configura perigo ou agressão? Isso, muito bem, tá? Isso, já trouxe também a exceção. Olha aqui, pessoal, um ataque de animal, se cair só isso, o ataque de animal é situação de perigo. Então, se eu repelir esse ataque, eu estou em situação de estado de necessidade. Agora, o colega aí falou, né? Muito bem. Nesse caso, pessoal, se o ataque se deu por instigação humana, aí deixa de ser perigo e passa a ser o quê? Agressão. Então, a agressão desse esforço físico praticado por ser humano. Ataque de animal, perigo. Mas se o ataque se deu por instigação humana, é situação de quê? Agressão. Lembrando que essa agressão tem que ser o quê? Injusta. E para que ela seja injusta, não necessariamente ela tem que ser um crime. Questão de prova. Para que a agressão seja injusta na legítima defesa, ela tem que configurar um crime. Não, só para você visualizar aqui, ó. Uma porrada sem querer machucar configura vias de fato. Você pode repelir essa porrada? Pode sim. Nesse caso, você está em legítima defesa, repelindo uma vias de fato, que não é crime, é o quê? Contravenção penal. Beleza aqui, pessoal? Então, olha, ela é injusta e não é crime. Então, injusta agressão é o primeiro requisito aqui, que é uma agressão não autorizada pelo direito. E olha, pessoal, essa agressão ela pode ser tanto atual quanto iminente. Tópico 2 aí do seu caderno. Agressão atual ou iminente. Agressão atual ou iminente. Pessoal, o que é uma agressão atual? O que está acontecendo? Ó, já estou puxando o gatilho, estou enfiando a faca já na cabeça da pessoa. Essa agressão é o quê? Atual. Mas ela também pode ser iminente. Meu querido, se você estiver numa situação de agressão injusta, iminente, está prestes a acontecer, você já pode alegar estado de necessidade, pode atuar para repelir essa injusta agressão. Beleza? Então a pessoa está sacando a arma, você já pode tentar repelir a injusta agressão? Pode sim. Por quê? Porque você está repelindo uma injusta agressão iminente. Então, estou sacando a faca, já pode repelir? Pode. Se tornou atual. Você não precisa esperar ela se tornar atual para agir em legítima defesa. Então, ela pode ser atual ou iminente. E olha, você vai repelir essa injusta agressão com quais meios? Anota aí. Tópico 3, meios necessários. Meios necessários. O que são meios necessários? Isso, os meios necessários são aqueles que estiverem ao seu dispor para repelir a injusta agressão. São os que estiverem ao seu dispor para repelir a injusta agressão. Exemplo aqui, ó. Suponhamos que dentro do sistema você tem uma taser, você tem também uma 12 de borracha e você tem uma pistola letal, tá?
uma PT-100, uma PT-100.40, né? Então, olha, você tem uma PT-100.40, uma taser e uma 12 de borracha. Nesse caso, pessoal, o indivíduo vem com a faca de dentro do presídio para te matar. Você vai usar o quê? A 12, a taser ou a faca? Olha, é o que tiver ao seu dispor. Se for mais fácil, já que você está com a 12 na mão, dá um tiro nele de 12, porque é elastômero, né? O elastômero não mata, então é um tiro de borracha. Então o senhor pode dar um tiro de 12 aqui para repelir, beleza? E se ele continuar vindo? Aí você dá outro. Se ele continuar vindo, esse negócio aqui não dói não. Usa a taser, tá? Tenta usar a taser aqui. Aí um dardo passou direto, ele continuou vindo. Pode usar a arma letal? Pode. Pega aqui, pronto, dá um tiro nele, porque ele estava vindo com uma faca na sua mão. Ficou claro aqui, pessoal? Então você vai repelir injusta agressão. Eu pergunto, quantos tiros são necessários para agir em legítima defesa? Quantos forem necessários para repelir injusta agressão? Pessoal, note que o objetivo é repelir a injusta agressão, não é matar. Ah, mas professor, eu tive que matar. Beleza, se você teve que matar, significa que você agiu de forma o quê? Moderada. Então o próximo requisito aí é a moderação. Moderação. Anota então aí no seu caderno. O agente deve se utilizar dos meios necessários. O agente deve se utilizar dos meios necessários de forma moderada. De forma moderada, sob pena de incorrer em excesso. Sob pena de incorrer em excesso. Sob pena de incorrer em excesso. Pergunta, pessoal, o agente responde pelo excesso doloso ou culposo? Muito bem, meu querido. Olha, o excesso porque o agente responde, ele pode ser doloso ou culposo. Pode ser doloso ou culposo. Doloso é com vontade, culposo é sem vontade de incorrer no excesso, tá? Aqui é com vontade, aqui é sem vontade. E vai cair na sua prova assim, ó. O agente só responde pelo excesso na legítima defesa se agiu dolosamente. Falso. Ele responde pelo excesso doloso e também o quê? Excesso culposo. Excesso doloso e o excesso o quê? Culposo. Quem nos diz isso? Isso, o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. O artigo 23, parágrafo único, vem nos trazer o quê? A figura do excesso. Ele fala assim, ó, o agente responde pelo excesso nas 4 causas de exclusão da ilicitude. Então, posso responder pelo excesso no estado de necessidade? Sim. Na legítima defesa? Também. No estrito cumprimento do dever legal? Também. E no exercício singular de direito? Também, pessoal. Então, é nas 4 causas de exclusão da ilicitude que pode recair o quê? O excesso. Ficou claro aqui, pessoal? Então, olha, muita atenção numa questão bem decoreba aí. Ele vai falar assim, ó, o agente só responde pelo excesso doloso. Falso. Doloso e culposo. O agente responde pelo excesso somente na legítima defesa. Falso. Na legítima defesa, no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Beleza aqui, pessoal? Então, muita atenção aí para você agir de forma o quê? Moderada, sob pena de incorrer em excesso. O último requisito aqui da legítima defesa, isso, anota aí, tópico 5, direito próprio ou alheio. Então, eu posso alegar estado de legítima defesa para salvar direito próprio, mas também direito o quê? Alheio. Salvar direito próprio, mas também direito alheio. Isso aqui é na sua prova. Olha, direito próprio, legítima defesa própria. Direito alheio, legítima defesa de terceiros. Legítima defesa própria, legítima defesa de terceiros. Ficou claro aqui, pessoal? Olha, então nós visualizamos aqui os requisitos da legítima defesa, que é uma agressão injusta, que pode ser atual ou iminente. Olha, a principal diferença é a agressão. Lá é perigo, que é o quê? Agressão. Mas tem uma diferença legal, que lá é atual, o perigo tem que ser atual. A injusta agressão ela pode ser atual ou iminente. Vamos utilizar dos meios necessários de forma o quê? Moderada para repelir o quê? Essa injusta agressão e salvar direito próprio ou também direito o quê? De terceiros, beleza? Olha, geralmente no procedimento para trancar cela e tal, enfim, vai um colega de 12 armado e o outro vai sem arma, né? Que ele vai abrir os cadeados, enfim. Então, olha, o que está de 12, ele presencia uma tentativa de agressão contra o colega. Ele pode repelir essa injusta agressão? Sim. Nesse caso, ele está salvando direito de quê? De terceiros, ok? Bem, agora temos aqui as 2 últimas causas, pessoal, e elas não têm uma conceituação no Código Penal. Então, temos que analisar aqui a frase. Olha, o artigo 23 fala assim, ó, não há crime se o agente pratica fato no estrito cumprimento do dever legal. Vamos lá? Letra C, no seu caderno, estrito cumprimento do dever legal. O que é um dever legal?
É um dever previsto em lei. Se a lei manda você cumprir, e você cumpriu o dever, você não está em desacordo com a lei, você está de acordo com a lei. Desde que você cumpra esse dever de forma o quê? Estrita. Cumpriu do jeitinho que a lei mandou. Eu não posso falar que você agiu contrário à lei. Então, o seu fato não é ilícito, ele é o quê? Lícito, beleza? Exemplo aqui, pessoal. Uma prisão em flagrante por policiais. É um dever do policial prender em flagrante? Sim. E ao prender em flagrante, eu pergunto, pessoal, o policial vai responder pelo constrangimento ilegal? Não. Se ele cumpriu esse dever de forma estrita, pode até ser fato tipo, mas ele não é o quê? Ilícito, tá? Anota aí alguns exemplos de estrito cumprimento do dever legal que pode configurar um fato tipo, mas eles não são o quê? Ilícitos se cumpridos de forma o quê? Estrita. Exemplo, prisão em flagrante por policiais. Outro exemplo, cumprimento de ordem judicial por oficial de justiça, por policiais. Outro exemplo aqui, pessoal, você pode ingressar na cela e obrigar os presos a se recolherem em sua cela no horário previamente previsto? Sim. Ah, mas o preso está sendo obrigado, você está com arma, constrangimento ilegal. Não, não. Nesse caso, pessoal, você está no estrito cumprimento do seu dever legal. Beleza? Fechou? Então, nesse caso, você está cumprindo um dever, eu não posso falar que ele é o quê? Ilícito. E o último caso aí, pessoal, letra D, exercício regular de um direito. Exercício regular do direito. O que é um direito? Isso é uma faculdade autorizada pela própria Constituição ou pelas leis. Então, olha, a Constituição deu a você aquela faculdade. Se você cumpriu, exerceu aqui um direito e ele for regular, eu não posso falar que ele é o quê? Ilícito. Você está de acordo com a Constituição, está de acordo com as leis. Quais são os exemplos aí? Exemplo. Primeiro exemplo, o caco de vidro no muro, que são chamados o quê? Ofendículos. Anota aí. Primeiro exemplo, ofendículos. Então, primeiro exemplo aí, ofendículos. Ofendículos. E o que são ofendículos? Anota aí. São mecanismos estáticos de proteção do patrimônio. São mecanismos estáticos de proteção do patrimônio. São mecanismos estáticos de proteção do patrimônio. Exemplo aí, pessoal. Caco de vidro, cerca elétrica, um prego que você coloca lá no muro. A pessoa foi tentar pular o muro, cortou a mão. Você não responde pela lesão corporal. Por quê, pessoal? Você está no exercício regular do seu direito. Beleza? Deixa eu falar aqui mais um exemplo. Isso, artes marciais. Nas artes marciais, o indivíduo está lá, dá um soco no outro, querendo quebrar a cara dele. Se eu estiver respeitando as regras das artes marciais, eu respondo por eventual lesão, homicídio? Não. Por quê? Porque eu estou exercendo um direito de maneira o quê? Regular, tá? Então, são exemplos aqui, pessoal, de exercício regular do direito. Exercício regular do direito, que pode até ser fato tipo, mas eles não são o quê? Ilícitos, beleza? Então, são 4 causas de exclusão da licitude, não há crime. Se o agente pratica fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Encontro você no próximo módulo, até mais e tchau!